Em pacientes portadores de astrocitoma pilocítico, o tipo de tumor cerebral, o gene BRAF se quebra e parte dele se funde a outro gene, o KIAA 1549. Então, vamos lá, né? Já vamos entender o que está acontecendo aí. Ele está dizendo que nessas pessoas que têm esse tipo de tumor, que é um tumor cerebral, tá certo? Você tem a quebra de um gene, então lembrando, né, o gene está no cromossomo, tá certo? E ele se quebra e ele se funde a outro gene, então ele vai parar em outro gene, tá certo? Está tendo movimento, um gene está saindo de um lugar e indo para outro lugar. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA. Para não ficar tão complicado, né? Quer que eu desenhe? Vamos desenhar. Vamos explorar essa parte, né? Para ficar mais didático. Vamos lá para o Paint, né? Vamos pegar a questão, vamos jogar aqui. Deixa eu aumentar essa área branca aqui para gente. Certo? Pronto. Então, o que é que está acontecendo? Tá bom, pessoal? Você tem um cromossomo, né? Tá aqui um cromossomo. E vamos dizer que você tem outro cromossomo aqui também do lado, né? Pronto. O que acontece? Quando acontece esse tipo de mutação, né? Você pode dizer que isso é uma mutação, tá certo? Ou no caso, houve a quebra do gene, tá certo? Uma mutação, uma alteração no código genético. Então o gene ele vai ser quebrado. Então essa parte aqui, ó, ela vai se quebrar. Cadê? Vem cá. E ela se funde em outra parte de um outro cromossomo, tá vendo? Ela sai de um cromossomo para outro, ou ela também pode sair de uma região do cromossomo e vir para outra, beleza? Ok, por enquanto eu não vou falar o que é isso, porque senão eu vou dar a resposta. Para detectar essa alteração cromossômica, foi desenvolvida uma sonda, que é um fragmento de DNA, que contém partículas fluorescentes capazes de reagir com os genes BRAF e KIA. Esse KIA 1549. Fazendo cada um deles emitir uma cor diferente. Como assim? Como é que a gente faz isso? Vou tentar desenhar para vocês. Imagine o gene BRAF, né? Vamos botar aqui o gene, dizer que o gene BRAF está aqui, ó, nessa parte do cromossomo. E que o gene KIA ele está em um outro cromossomo, né? Está aqui também. Não, vamos botar em outro lugar. Vamos colocar ele aqui, está nessa parte do cromossomo, né? Óbvio, como é um cromato, é um clone da outra, ele vai estar nas duas cromates, né? Então vai estar aqui, pronto, nessa região. Beleza? Como eu sei, como eu conheço a sequência, então se eu der um zoom aqui, ó, um zoom, estou dando um zoom nessa parte aqui do cromossomo, eu vou enxergar o DNA dessa parte do cromossomo. Eu sei, tá? Esse zoom é hipotético, tá? Estou dizendo que a gente dá um zoom, a gente pode sequenciar. Então, o DNA do gene, a sequência do DNA que é o gene, eu conheço. Então, A, T, eu conheço as letrinhas C, G, beleza? Como eu conheço essa sequência, ela é grande o suficiente para ser específica, eu posso desenvolver uma sonda, um fragmento de DNA, que ele vai ser aberto, ele vai ficar simples, ou pode ser de RNA mesmo, aqui essa sonda de DNA, que vai se complementar com essa sequência. E aí eu pinto esse DNA, eu coloco nele partículas, por exemplo, vou botar de vermelho essa sonda, tá certo? E também eu posso ter, digamos que essa sonda aqui serve para o gene BRAF, ou seja, quando eu tenho esse gene BRAF, essa sonda ela se conecta no gene BRAF. Então o que é que eu vou enxergar? Num cromossomo normal eu vou enxergar o BRAF todo pintadinho, ó, no cromossomo onde ele deve estar. Então aqui vai ficar cheio de vermelhinho, porque o gene BRAF está aqui, porque eu utilizei uma sequência de DNA que só se liga especificamente ao gene BRAF. Beleza? Agora, digamos que eu faça uma outra sonda. A sonda é um fragmento de DNA, ou de RNA, mais uma vez falando, né? Que só se liga a esse gene KIA, né? 1549, ok? E que eu coloque grudado nessa sonda um pigmento verde, que emite uma luz verde quando entra em contato com a luz fluorescente. Se eu jogo no cromossomo normal, ele vai pintar o cromossomo que tem uma pessoa normal, né? Ele vai pintar o cromossomo que tem o gene KIA lá na região onde esse gene está. E eu enxergo essa parte aqui pintada, ó. O que eu vou enxergar é mais ou menos isso aqui, ó, uma coloração esverdeada aqui, ó, 2 pontinhos no cromossomo. E aqui eu vou enxergar 2 grandes pontos,
dois grandes pontos no cromossomo. Então, perceba, onde está o gene BRAF, eu jogo uma sonda pintada de vermelha, pintada, né? Ela vai ter partículas que emitem um vermelho quando na luz fluorescente, que vai se conectar justamente onde está o gene BRAF. Se eu faço uma sonda para o gene KIA 1549, ele vai se ligar justamente onde está, tá certo, KIA 1549. E aí o que ele diz aqui? Ele diz que em uma célula normal, como os dois genes estão em regiões distintas do genoma, ó, o gene BRAF está aqui, o gene KIA está aqui em outro cromossomo. As duas cores aparecem separadamente, beleza? Só que já quando há fusão dos dois genes, ou seja, num cromossomo, imagina que esse gene aqui, o BRAF, veio parar no cromossomo que carrega o KIA. Então, quando eu jogar essas duas sondas na célula dessa pessoa, o que é que vai aparecer? Vai aparecer o KIA pintado aqui, né? Aqui, ó. Mostrando que aqui nesse cromossomo está o KIA, mas que no mesmo cromossomo, lá na pontinha possivelmente, que é onde eles se ligam quando acontece isso, está o gene BRAF. Ou seja, as duas cores vão aparecer sobrepostas, ou seja, vão estar no mesmo cromossomo. Beleza? E como, na verdade, como ele está dizendo aqui que o gene BRAF ele se quebra e se funde a outro gene, então na verdade esse gene ele vai estar aqui, ó, grudado com outro gene, porque ele se funde nesse gene, tá certo? Então você vai ver essas duas cores uma em cima da outra, que muitas vezes tendem ao amarelo, né? O vermelho, a luz vermelha com a luz verde forma uma luz amarela, tá certo? Então beleza. Só para ter explicado toda essa conversa, se a questão deixou claro, beleza. Mas não adiantava de nada você entender isso se você não soubesse que a alteração cromossômica presente nos pacientes com o astrocitoma polocítico, acho que eu falei policítico da primeira vez, polocítico, é classificada como o quê? Então vamos lá. Estrutural do tipo deleção. Não. Por quê? Deleção seria se você tivesse perdido um dos genes, o gene foi deletado. Só que o gene não foi deletado, ele saiu de um lugar e foi parar em outro, ó. Tá certo? Numérica do tipo euploidia. Não. Quais são as alterações numéricas do tipo euploidia? Tá certo? Nós somos seres diploides. E as únicas células haploides que nós temos são os nossos gametas. Uma alteração do tipo euploidia seria uma célula triploide. Ou seja, uma célula 3N, que teria, no caso, 69 cromossomos. Tá certo? Então são múltiplos de N. Uma célula tetraploide, 4N. Algumas células do fígado são tetraploides. Tá certo? E aí você teria, né, um total de 23 vezes 4. Nós temos aí 92. Tá certo? Isso seria alterações do tipo euploidia, mas não é. Tá certo? Não houve um múltiplo de N no número de cromossomos. Você não aumentou o número de cromossomos. Não houve isso. Estrutural do tipo duplicação. Se você tivesse duplicação, você teria visto uma duplicação do cromossomo, ou seja, do gene, por exemplo. Então, por exemplo, o gene BRAF, que estava pintado de vermelho, você veria dois, um aqui em cima e outro aqui embaixo. Não é isso que aconteceu. Tá certo? Nenhum gene foi duplicado. Numérica do tipo aneuploidia. Aneuploidia é quando não é múltiplo de N, tá certo? Por exemplo, se você tivesse um 2N igual a, ao invés de 46, 45, por exemplo. Veja que 45 não é muito 2N, tá certo? E aí, por exemplo, X0, uma síndrome de Turner. Isso seria do tipo aneuploidia, uma síndrome de Down, uma síndrome de Edwards, uma síndrome de Patau, uma síndrome de Klinefelter. Ou seja, possivelmente é um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, dois cromossomos a mais, tá certo? Isso seria uma alteração numérica do tipo aneuploidia. Por eliminação, sobrou só então, cadê meu mouse? A letra E, que é justamente ela. Estrutural do tipo translocação, que é translocação, ó, mudança, certo? Troca do lugar, translocação. Ou seja, o gene BRAF mudou de lugar. Ele deveria estar em um local e ele se mudou para perto, ele sobrepôs com o gene KIA 1549, tá certo? Então, voltando lá para a nossa questão, então você tinha que saber, tá certo, que a translocação é uma alteração que é justamente quando um fragmento do cromossomo, uma parte do DNA, se solta e vai parar em outro lugar do genoma. Isso é uma translocação, tá certo? Então
Então, deleção, o gene é deletado, é perdido, não aconteceu isso. Euploidia, múltiplos de N, tetraploide, pentaploide, hexaploide, isso são alterações de euploidia. Duplicação, nenhum gene foi duplicado, é o contrário de deleção, tá certo? A aneuploidia não tem múltiplos de N. Exemplos de aneuploidia, né? Já falei, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Down, são as síndromes cromossômicas basicamente, apesar que algumas síndromes elas não são causadas por aneuploidia, você pode ter uma quebra, uma deleção, como acontece na síndrome do Cri-du-Chat, tá certo? E estrutural do tipo de translocação, que é a resposta, espero vocês terem entendido, deixa eu ver se tem alguma pergunta.